Grande Deus e eterno Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, possa, Senhor Deus, o Senhor falar, Senhor Deus, em cada coração, através de sua palavra, da mesma forma que o Senhor já tem falado, Senhor Deus, através de diversas mensagens que nós já temos ouvido. Eu creio que o Senhor tem os seus instrumentos, a qual o Senhor usa a favor daqueles que estão necessitados. Senhor Deus, aqui me encontro diante da sua santa presença, porque só o Senhor é capaz de nos abençoar através de sua palavra. E nós cremos que o Senhor vai continuar nos abençoando, porque nós estamos, ó Deus, desejosos de ouvir mais de Ti, da mesma forma que nós já temos ouvido. E, ó Pai, o Senhor possa, Senhor Deus, completar, Senhor Deus, aquilo que está faltando em nós e tirar de nós tudo aquilo que está sobrando. O excedente pode ser tirado e aquilo que estiver faltando, o Senhor vai preencher, Senhor Deus, pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai eterno, Deus poderoso, estou em Tuas mãos, e cada um de nós está nas mãos de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que os ouvidos sejam ungidos, e meus lábios também, da mesma forma, sejam ungidos com o Espírito Santo. E todos igualmente, sobre a unção do Senhor, poderosamente, o Senhor vai nos abençoar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ler aqui, meus irmãos, na palavra de Deus, que está no Evangelho de Cristo, né? Segundo escreveu João, Evangelho de Cristo. João capítulo 14, versículo 16, que diz assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Amém? Glória a Deus. Que a leitura da palavra de Deus seja abençoada. Amém. Glória a Deus. E que os nossos corações também possam ser ricamente abençoados. As bênçãos de Deus é o que enriquece. Diz a Bíblia, né? A palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor é o que enriquece e não acrescenta dores. Glória a Deus. Eu creio que com o que nós já ouvimos nessa noite, nós já poderíamos até ir embora, que nós já voltaríamos abençoados. Mas nós amamos estar na presença de Deus, cultuando a Deus, adorando a Deus, porque a gente, às vezes, nosso físico, às vezes, fica um pouco cansado, né? Porque, às vezes, quem levanta cedo e vai trabalhar e tal, e o físico cansa, né, na verdade. Mas quando nós estamos na presença de Deus, adorando a Deus, até o cansaço físico vai embora. Não há cansaço físico quando nós estamos, de fato, adorando a Deus em espírito. Quando nós entramos, irmãos, em espírito de adoração a Deus, nós não sentimos assim cansaço, fadiga, porque a atmosfera
ela cria em nós o estímulo. Aleluia. Glória. Porque o Espírito Santo é uma energia que nos leva a ser fortalecidos. Porque quando o mundo lá fora, eles entram no espírito do mundo, em suas adorações ao diabo, você vê que muitos passam a noite, às vezes 2, 3 noites, sem dormir, porque há uma energia do diabo também sobre eles. E Deus também é uma fonte de energia, muito mais. Você vê que quando Moisés, o profeta de Deus, subiu o monte, esteve lá 40 dias e 40 noites, na presença de Deus. Observa, meus irmãos, que ele esteve lá sem comer, sem beber e sem dormir. Ele não estava mais no natural, ele entrou no sobrenatural, o profeta Moisés. Nenhum homem consegue, de si mesmo, ficar 40 dias e 40 noites sem comer, sem dormir, sem beber, a não ser que Deus toma ele de forma sobrenatural. De outra forma, ninguém jamais poderá estar nesta posição, né? Agora, ele foi chamado para aquilo, né? Ele foi o tipo de Cristo. O tipo de Cristo, ele teve que representar, de fato, o que Jesus Cristo iria fazer quando ele veio aqui na terra, porque o Senhor Jesus Cristo também, ele esteve 40 dias e 40 noites, jejuando, né, e orando, e depois, quando ele foi batizado no Rio Jordão pelo profeta João Batista, o Espírito Santo conduziu ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. Que coisa, né, irmão? Às vezes a gente fica meditando, porque tem pessoas que às vezes pensam que quando ele recebe o Espírito Santo, ele vai ser levado a um local para se divertir, para se distrair. Pelo contrário, da mesma forma que Jesus Cristo, quando recebeu o Espírito Santo, após ser batizado nas águas, o Espírito Santo levou ele para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Então, o profeta de Deus diz assim que, quando nós recebemos o Espírito Santo, é aí que começa a luta, a batalha. Aí é que Satanás vai ficar no nosso encalço, né? Mas a vitória é nossa, pelo sangue do Senhor. Na mensagem, o profeta de Deus diz aqui na mensagem, olhe, ele diz aqui, esperamos que Cristo apareça. O mesmo Jesus, ele disse, quando estava na terra, mais um pouco e o mundo não me verá mais. Isso é os incrédulos. O incrédulo não vai ver mais. Os religiosos, incrédulos, ele não vê nada. Porém, vós me vereis. Os verdadeiros cristãos, os crentes, eles estão vendo, ele está percebendo a presença de Deus. Vós me vereis, pois estarei convosco até o fim do mundo. Aquele mesmo que poderia dirigir a palavra e ser a palavra,
e direcioná-la diretamente para o alvo. Esse mesmo Senhor Jesus está aqui, esta noite, na forma do Espírito Santo, para dirigir nossos pensamentos e focar sua palavra para um Deus vivo e verdadeiro, para um propósito, para uma conquista. E se apenas permitirmos que Ele faça isto, Ele focalizará a palavra bem em um lugar que provará que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Depende do que você quer olhar. Devemos focar nossas vidas, não no que outras pessoas dizem, mas focar nossas vidas nele. E Ele é a palavra. Se alinharmos nossas vidas com a palavra, então a palavra e nossa vida se tornarão a mesma coisa. Ele disse: se vós permanecerdes em mim, minha palavra em vós, então pedireis o que quiserdes. Isso será concedido a você ou a nós nesta noite. Em verdade vos digo, se disserdes a este monte, mova-te, e não duvidardes em teu coração, mas creres que acontecerá o que disserte, poderá ter o que pediste. Se você crê de fato, de todo o coração, tudo que você pedir a Deus, lhe será concedido. Não o que eu disse, o que você disse, você pode ter. Porque você e ele se tornam o mesmo. Porque a mente que estava em Cristo está em você. E a mente que estava em Cristo era para cumprir a palavra do Pai, o qual ele era a palavra. Aí está você. Então você e a palavra estão focalizados juntos. Você se torna uma unidade viva de Deus. Que ótimo! Porque aqueles que se unem com o Senhor, um espírito é com Ele, diz a palavra de Deus. Houve um tempo em que os pecados do homem, quando o homem pecou diante de Deus, ele cruzou um grande abismo. Como um escritor disse aqui, que ele apareceu nos últimos dias para a salvação daqueles que a buscam. O homem, quando ele pecou, ele cruzou o abismo. Pecado, nós já sabemos, é incredulidade. É quando nós descremos da palavra, isso é pecado. É o único pecado, diz o profeta, que levará o homem ao inferno. É incredulidade. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Morrer é estar eternamente separados de Deus. Morte é separação. Então, este grande abismo que o homem atravessou não deixou para si mesmo nenhum caminho de volta. Ele não poderia voltar, porque ele cruzou aquela separação entre ele e Deus. Deus, sendo cheio de graça e misericórdia, tomou um substituto, e foi um cordeiro ou um animal. Foi oferecido uma morte substitutiva, mas o sangue de touros e bode, como está em Hebreus, logo antes de onde eu li, não podia tirar o pecado, apenas cobria o pecado. Lá no antigo pacto, quando eles iam adorar a Deus, oferecer a Deus um cordeirinho a favor do pecador, lá no Velho Testamento,
Aquele sangue era sangue de animal. Diz o profeta, ele apenas cobria o pecado. O pecador, ele oferecia o seu animal a Deus, diante do sacerdote. O sacerdote pegava aquele cordeirinho, que era um tipo de Cristo, diante do altar. O pecador colocava as suas mãos sobre a cabeça daquele cordeirinho e o sacerdote cortava a sua garganta e o sangue jorrava. E o pecador sentia a agonia daquele animal, porque o seu sangue estava esvaindo. Mas o pecador saía dali com os mesmos desejos pecaminosos, porque o sangue de animal não tirava os desejos pecaminosos. Mas o Senhor Jesus Cristo, quando foi oferecido por um sacrifício por nós, o sangue do Senhor Jesus Cristo, ele não apenas cobre o pecado, mas ele tira o pecado. Ele tira de nossos corações, aqueles que foram redimidos, os desejos pecaminosos. Por isso que um cristão redimido, ele não tem desejo de pecar. Não há desejo de pecar no seu coração. Quem ainda tem desejos pecaminosos, precisa mergulhar pela fé no sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que examinar os nossos corações se ainda há desejos pecaminosos. Porque o sangue do Senhor Jesus Cristo, diz o profeta, é como um cloro. Ele tira toda a mancha. Ele desfaz toda a mancha de pecado. Foi uma propiciação, verdadeiramente. Glória a Deus. Mas no antigo pacto, apenas cobria o pecado, pois estava falando de uma boa consciência, esperando quando o sangue viesse, que purificaria o pecado, se separaria dele e colocaria de lado para sempre. Agora Jesus veio, ele não era apenas um homem, ele não era apenas a terceira pessoa da Trindade, não, nunca foi. Não existe isto nas Escrituras. Segunda pessoa, terceira pessoa da Santíssima Trindade, assim chamada pelos sistemas religiosos denominacionais. Isso não se encontra na Bíblia. Isso pode estar no catecismo ou no manual eclesiástico de denominações. Mas na palavra de Deus não se encontra esta palavra terceira pessoa da Trindade. Isso é um credo católico, romano. A palavra de Deus diz, ele era Deus, ele mesmo, ele era Emanuel. Emanuel, Jesus Cristo é Emanuel. A palavra de Deus diz que Emanuel significa Deus conosco. Glória a Deus. Então, e somos ensinados na Bíblia que somos salvos pelo sangue de Deus. A palavra de Deus diz, olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. A igreja de Deus, que ele resgatou. Então, a igreja foi resgatada pelo sangue de Deus. Quando o próprio Deus se tornou um de nós, ele mudou o que ele era, ele mudou seu tabernáculo.
ele desceu, condescendendo da glória, e tornou-se homem, portanto, nascido sem sexo. Ele nasceu sem os desejos sexuais. Ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Nascido sem desejo sexual. Ele criou para si um corpo no qual ele viveu. Ele mesmo, Emanuel. Deus conosco, o Verbo se fez carne entre nós e viveu conosco para redimir muitos filhos de voltas a Deus, através do derramamento do seu sangue. Louvado seja Deus. Deus se fez homem, para que o homem se tornasse Deus. Louvado seja Deus. O profeta chega a dizer que um filho de Deus, ele é um pequeno Deus. A palavra de Deus nos diz lá no princípio, lá em Êxodo, quando Deus comissionou o profeta Moisés, ele disse: Arão será o seu profeta e você será o seu Deus. Não foi isso? Foi Deus. O corpo, com certeza, era Cristo, era o ungido. E Cristo significa o ungido. E Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é a palavra. Então, a palavra é a unção. Às vezes tem pessoas que ele pode até se escandalizar, dizer que o homem é um filho de Deus, é Deus, é Deus. Mas o profeta de Deus nos ensina baseado na Bíblia, que um homem nas mãos de Deus, na vontade perfeita de Deus, ele se torna um Deus, não para ser adorado. Porque só existe um Deus verdadeiro, logicamente. Mas um filho de Deus, ele é um pequeno Deus. Então, meus irmãos, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é a palavra. Então, a palavra é a unção. Se vós permanecerdes em mim, e minha palavra em vós, então dizei o que quiserdes. É a palavra de Deus, a palavra ungida. É dessa forma. Agora, houve um tempo quando eu observei que uma mulher, quando ela manchava uma peça branca de roupa, não havia como tirá-la. Lembro-me de quando minha mãe colocava café preto na gordura para tentar tirar a mancha de alguma coisa. Lembro-me de uma vez que ela costumava pegar a velha garrafa de agarrais e tentar lavar a mancha, óleo de carvão e assim por diante, para remover a mancha de uma roupa. Bem, simplesmente não removia. Muito bem, ainda havia vestígio disso. E ficava algumas manchas lá, alguns resíduos. Então, eu gostaria de usar isto em símbolo do sangue de bodes e ovelhas e assim por diante. Mas agora eles fabricaram uma coisa chamada alvejante. Aquele alvejante, clóris, ou o que quer que seja, é um alvejante que foi fabricado. Esta manhã, ou esta noite, se eu tivesse uma vasilha cheia daquele alvejante colocado aqui,
em um pequeno conta-gotas que tinha preta nele. Vamos analisá-la por um minuto. O que é essa tinta preta? Grande parte é água, mas a cor, de onde veio a cor? A cor tinha que começar. Sabemos que é uma criação. Então, se começou como uma criação, teve que vir de um Criador, antes que pudesse ser uma criação. Tem que haver um Criador. Se existe a criatura, porque existe o Criador. Eu não sei o que essas palavras significam. Eu não saberia decifrá-las, mas desculpe as palavras que vou usar apenas para deixar claro meu argumento. Digamos bem, essa gota de tinta, agora, foi um propósito. Ela teve um propósito. Ela se torna essa cor para um propósito. Essa gota de tinta pode assinar sua sentença de morte. Pode mandá-lo para a cadeira elétrica. Ou aquela gota de tinta pode perdoar seus pecados. Foi colocada aqui com um propósito. Temos que usá-la para a coisa certa. Então, tudo que Deus criou tem um propósito. Nada é por acaso. Tudo que acontece, seja de bom ou de ruim, tem uma causa, tem um propósito. Mas, por exemplo, encerramos e jogamos aquela gota de tinta em uma banheira cheia de alvejante. O que acontece com ela? Você não vê nada acontecer, mas não há mais cor. A cor se desfaz. Você não sabe para onde foi. Bem, tudo está voltando para a sua fonte de origem. Quem é de Deus está voltando para Deus. E quem não é de Deus está voltando para de onde veio. Porque não existe meio termo, ou somos de Deus ou somos do diabo. Quem não é de Deus, não existe outro, a não ser do diabo. Tem coisa que não tem como você cortar a volta, né? Você tem que falar o português claro, para todo mundo entender. Tem que ser, a gente tem que falar a linguagem do povo, né, irmão? Linguagem simples, que todos entendam. Não adianta querer falar bonito, falar palavras difíceis, que precisam de um dicionário para saber o que significa. Isso não resolve. Tem que ser um português claro, né, para as pessoas captar de fato o que é de fato. Porque Deus me fez dessa forma. Eu não sou muito de, assim, tem pessoa que às vezes ele dá uma voltinha assim, para não ter, às vezes fica com medo de ofender as pessoas, mas nós não temos esse propósito de ofender ninguém, mas agora, muitos ficam ofendidos com a palavra, aí o problema não é nosso, né, irmão? Se a verdade nos ofende, é nós que precisamos nos acertar. O Senhor Jesus Cristo, quando pregava a palavra de Deus, quem é que ficava ofendido com as pregações do Senhor Jesus? Eram os religiosos. Eles rangiam os dentes. Não sei se os irmãos lembram, quando Estevão, o primeiro mártir que foi apedrejado, quem foi que rangeu os dentes e mataram Estevão? Foram os religiosos. Não foi prostituta, não foi ladrão, não foi alcoólatra, não foi bêbado, não foi fumante. Foi pessoas religiosas, irmão. Pessoas que aparentemente eram o santarrão. Foi esses que mataram o cristão. Os cristãos
E Estevão foi o primeiro da igreja primitiva que foi morto por causa da palavra de Deus. E não será diferente, meus irmãos. O que está segurando esse espírito é a lei, apenas a lei. Mas deixa o arrebatamento acontecer e esse espírito religioso voltará a matar, da mesma forma. Que a palavra de Deus diz que Deus deu tempo para que ela se arrependesse, todavia ela não se arrependeu. Ela não quer se arrepender. Está falando da igreja. A igreja assassina, a igreja sanguinária, que matou 68 milhões de cristãos, só os que foram registrados. Porque se fosse registrar os demais, chegaria a 100 milhões. Então você vê que esse espírito tem sede de sangue, e são religiosos, eles matam em nome de Deus. O Senhor Jesus Cristo não disse? O Senhor Jesus Cristo profetizou isso. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizei, porque chegará a hora que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço para Deus. Eles matavam os cristãos pensando que estava fazendo um serviço para Deus. Você vê, eles estavam tão endemoniados que estava tão cego, porque o diabo ele cegou o entendimento, que eles estavam pensando que estava prestando um serviço para Deus. Que coisa lamentável, né? A pessoa tem que estar totalmente fora do seu normal, da sua mente. Então, meus irmãos, essa gota de tinta agora foi para um propósito. Ela se torna essa cor para um propósito. Essa gota de tinta pode assinar sua sentença de morte, pode mandá-la para a cadeira elétrica. Aquela gota de tinta pode perdoar seus pecados. Se nós cremos, aceitamos o sangue do Senhor Jesus Cristo, Ele tem poder para perdoar os nossos pecados, para apagar todas as nossas transgressões. Porque o apóstolo João, ele disse em uma de suas epístolas, né? Filhinhos, tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis, para que não pequeis. Mas, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Ele é a propiciação de nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelo de todo mundo. Glória a Deus. Eu creio que por aqui nós vamos ficar. Deus nos abençoou através dessa pequena mensagem que nós ouvimos nesta noite. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos.